Fogueira com Elas Live começando, eu sou Fabiana Barros. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, vamos tomar vergonha nessa cara, curtir, compartilhar e seguir a gente no Instagram, né, Mila? É isso aí, gente. Vamos fazer esse projeto crescer. Já deu certo. E a gente está sempre trazendo pessoas especiais com o intuito de expandir consciência, trazer despertar, trabalhando a espiritualidade, conexão com esses seres espirituais que nos cercam, né? Então, é muito importante a contribuição de vocês, né? E hoje a gente está aqui muito feliz em receber a Carol Surma. Bem-vinda, Carol. Obrigada, eu que Seja agradeço. bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, por me abrir esse espaço. Eu sempre falo que é uma alegria imensa estar, né, podendo canalizar e servir aqui, né, de canal para cada vez mais pessoas. Parabéns pelo trabalho de vocês. É tão importante isso, né, esse processo de disseminação, de as pessoas compreenderem, a gente estava falando aqui nos bastidores, né, o quanto elas não são loucas, o quanto o que você sente em casa acontece com outras pessoas. E quando a gente vê pessoas falando sobre, a gente vai se identificando e vai normalizando, normatizando toda a espiritualidade, que deveria já ser algo muito normal e fluídico, né, para a humanidade, mas a gente está construindo esse caminho de volta, de novo. Então, muita gratidão por me receber. Obrigada, A Carol. gente é que agradece a sua atenção e seu tempo. É, e eu trabalho com pleiadianos e uma coisa que eles informaram é que esse contato, isso que a gente está vivendo, era para a gente já estar muito à frente, né? Nós estamos meio que atrasados nesse contato aí, né? Nessa evolução. E eu acho que é isso mesmo, né? É importante divulgar, falar para abrir as caixinhas, quebrar preconceitos e expandir essas conexões para o maior número de pessoas, né? Com certeza, né, e quando a gente fala dos estelares, desses irmãos que estão conosco, né, há milênios, cuidando, né, da humanidade e discernindo, guiando a humanidade, a combinação, né, o trabalho em conjunto de todas essas linhagens, eu vejo o quanto eles estão empenhados, né, através se mostrando cada vez mais, né, tem gente perguntando: "Ah, quando é que eles chegam à Terra fisicamente?", né, no meu ponto de vista, em breve. Estamos sendo preparados para isso através de tantos filmes, né, de ficção científica, mas que infelizmente ainda jogam, né, os extraterrenos como sendo, punidores, maus, ruins e etcétera, quando a gente sabe que há muito mais comandos e naves ao redor do nosso planeta com o intuito luminoso. E ao mesmo tempo muitos médiuns agora canalizando, né, ferramentas de estelares, né, como você disse, trabalha com os pleiadianos, são linhagens que trabalham muito juntas, né, pleiadianos, arturianos, sirianos, né, estão sempre combinados, e é sempre uma alegria para mim poder, fazer isso, né. Eu comecei a trilhar essa consciência de estar em contato com os estelares não há tanto tempo atrás, e eu gostaria de trazer isso aqui para vocês, porque muita gente, né, trabalha com a espiritualidade e tem contato com os mentores, mas não tem a consciência que esses mentores são estelares, porque na verdade eles podem adotar a forma que eles bem entenderem, né, se eles quiserem se plasmar com uma forma humana, eles plasmam e eles são capazes de guiar você nessa forma a tua vida inteira e você não, expandir tua consciência o suficiente para compreender a origem, a verdadeira intenção daquele ser, né, o que que é que ele está fazendo. E aí cabe a gente, né, que está aqui nesse lado, nesse véu do esquecimento, que são vários véus, nos permitirmos, trilhar o caminho de ir desvendando, né, quem é que me guia, quem são esses seres que estão aqui comigo. Eu percebi que sou acompanhada pelos sirianos, que é a minha origem, né, desde a minha infância, mas não só os sirianos, né, então muito acompanhada por pleiadianos, muito acompanhada por arturianos, acompanhada agora recentemente descobri que sou acompanhada pela egrégora dos jedis, que é uma egrégora que está retornando à Terra, né, são seres de várias linhagens não é uma comunidade, né, mas uma ordem, posso chamar assim, uma ordem de uma integridade muito grande, e eles vivem universo afora, né, multiverso afora, e estão retornando à Terra, trazendo Seriam, essa seriam oi? tipo os finais do George Lucas lá, do Star Wars, né? É similar, né, não é à toa que veio essa, da mesma forma que vêm as informações, de ficção científica através dos filmes e que não são completamente corretas, né, as informações dos Jedis têm algumas coisas que são reais mesmo e outras que não,
né? Mas eles estão aqui retornando, vejo também muita presença marcada dos Alpha Centauri, venho falando sobre eles também, então, ancorando a energia, né, desse quinteto que é tão importante para nós humanos, né? Porque eles estão aqui conosco há milhares e milhares de anos mesmo, né? Trabalhando inclusive na engenharia do nosso corpo, porque o corpo humano é uma engenharia estelar, e a gente precisa entender isso através dessa engenharia estelar, quantas conexões que nós não podemos fazer e que nós estamos deixando de fazer, né? Através do nosso DNA, que há miscigenação de tantas linhagens e que, na verdade, é tido como DNA lixo. Aí, outro dia, eu estava pensando sobre esse fato, entre aspas, né? Será que foi rotulado como DNA lixo porque realmente não se sabe a função desse DNA ou porque não querem que nós saibamos, né, a função, né? Também tem isso, né? Nós somos muito manipuláveis, a nossa mente é muito manipulável, mas a nossa sociedade, a forma como está estipulada, tem muita manipulação. E inclusive a respeito da nossa genética e da nossa condição, né? Então, quando o humano começa a entender que ele é, assim, uma engenharia genética, um cruzamento de várias linhagens, isso dá para ele, através da consciência, a potência e a possibilidade de se conectar a essas linhagens. Quem são essas linhagens? Muitas. E aí se abre esse espaço, esse campo, para se viver o que realmente é, né? O que que é o universo, se não a conexão de tudo e de todos, né? E aí por que que a gente acha que a gente tem que viver aqui sozinho? Não temos, né? É. É nesse sentido. Então é muito prazeroso poder falar abertamente sobre isso. E dentro disso também é algo que eu gostaria de trazer aqui para as pessoas, o quanto é importante a associação e o equilíbrio de sagrado feminino e sagrado masculino. Então eu adoro o tema, né? O nome de vocês, o Na Fogueira, né? Junto com elas, é muito especial isso para mim. Quando eu vi, eu falei, nossa, eu preciso falar com elas, porque o feminino ele precisa voltar. Não porque somos feministas, mas porque o feminino faz parte de tudo, né? Nós somos 50% feminino e 50% masculino. E quando ele foi ceifado lá, milhões de anos atrás, para intencionalmente detrimento da raça humana, nós nos esquecemos desta potência. E agora está na hora da gente lembrar, homens e mulheres, né? O que é esse feminino? Senão a criação, a gestação, né? O poder da intuição, do inconsciente, que cria tudo. E aí a energia masculina vem e faz. Então a combinação e o equilíbrio das duas coisas é muito necessário. E eu estou falando sobre isso porque quem me trouxe todo esse conhecimento não foi aqui, foram justamente os estelares, né? Então, meu processo de desenvolvimento espiritual, de expansão da minha consciência dentro desse universo espiritualista, ele começou através do sagrado masculino, através do contato com egrégoras estelares, mesmo eu não sabendo, por conta da minha origem, e quando eu fui descobrindo, né, o fato de ter origem siriana, de o que o meu eu superior trabalha em um conselho que se chama Nebadon, e aí a partir disso comecei a canalizar várias ferramentas, vários processos de cura e de alinhamento energético para ajudar outras pessoas a se reconectarem também a esse conselho. Porque a partir desta reconexão, elas começam a trazer para a Terra o que elas realmente vieram, e aí todo mundo começa a se encaixar nesse grande quebra-cabeça. E a partir disso eu fui trazendo as coisas, e eu estou canalizando a minha terceira formação agora, que é a Luminous, né? Ainda não terminei de canalizar, mas estou no processo final. E a Luminous é só sobre sagrado feminino. Então eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, trazendo isso, né? Esse sagrado feminino que precisa ser encarado como necessidade e não como opção. Né? Da mesma maneira que a gente toma banho de sol e que a gente reverencia o sol e acha o sol o máximo, está na hora de reverenciar a lua. Está na hora de olhar para essa lua e tomar Pois banho de lua, né? Uhum. E trazer esse caldeirão que é o feminino também, e não ter medo mais desse caldeirão, porque ele foi tão estigmatizado, né? E fomos tantas experiências, tantas realidades, sim, queimadas, né? Na fogueira mesmo. A Isso fogueira. ficou, na fogueira mesmo, que ficou programado dentro de nós. Existem programações que fazem com que temamos o feminino.
Mulheres temem o feminino, homens temem o feminino, porque ele é poderoso, sim, tão poderoso quanto o masculino, tão necessário quanto o masculino. E aqui eu quero deixar bem claro, as duas forças são muito necessárias. E a gente É tem o que equilíbrio. honrar muito as duas forças, né? Uhum. Então foi muito interessante esse convite para que a gente pudesse falar sobre. E aí foram eles, justamente, né? Fiz duas formações. Primeiro, a formação no Ebadon Master, que faz um processo de reconexão, né? Primeiro passo é a pessoa entender quem ela é, né? Quem ela é, ela. E não o que a sociedade espera dela, ou o que a família espera dela, ou o que esta mente espera dela, porque nós não somos a mente, né? Então, esse processo de reconectar-se à essência, no meu entendimento, ele é o passo um. Então, eu faço isso de uma forma bastante forte dentro da formação no primeiro momento, e essa reconexão traz para a gente uma reconexão maior, né? Porque quando eu me conecto à minha divindade, eu conecto ao todo, eu conecto à divindade do todo. Então, eu tenho mais conexão com mentores, com o meu superior, com o conselho em si, começo a entender. Eu tenho várias alunas, vários alunos que estão canalizando ferramentas, inclusive do conselho, mas ferramentas que tenham alinhadas a eles. Então, isso é uma alegria muito forte. Depois eu fiz um processo, a segunda formação foi Transcendência Harmony, uma formação de ferramentas extremamente elevadas, aí de 30ª dimensão acima, que tem um intuito na desprogramação, né? Então, a gente falou aqui o quanto nós somos guiados pelas programações que estão na nossa mente, mas as programações que estão no nosso DNA também, né? E aí, eu tive a explicação dos estelares que esses 91% do DNA que é considerado lixo, na verdade, são potências nossas adormecidas, e que estão adormecidas pelas pontes de DNA estarem desconexas. E aí, por que que elas estão desconectadas? Por conta de informações, de crenças, de informações instauradas, programadas no DNA, limitantes que trazem escassez, essas pontes se rompem, porque é como, assim, se eu temo algo, se eu não uso algo, a natureza me faz a não ter mais esse algo. Vamos pensar no siso, por exemplo. A maioria das pessoas não tem mais siso, terceiro molar. Por que que ela não tem? Ah, porque não precisa mais, eu não preciso mais de tanto dente para cortar o alimento que é mole. E a mesma coisa começou a acontecer com o nosso DNA, por desuso. E aí, como que foi toda essa manipulação, né? Não, o feminino é perigoso. Isso aqui é ruim, isso aqui é do lado, é daquele outro lado, e etc. Então, isso foi tudo tão programado no inconsciente coletivo que, ao passo de milhões aí, de alguns milhares de anos, foram se desconectando essas pontes durante essa queda consciencial. E aí eles estavam me explicando que agora a gente está no movimento de reconectar essas pontes. Como é que eu reconecto? Eu preciso fazer as desprogramações, desprogramar cada informação que está impedindo a ponte de se conectar, e quando eu faço isso, ela se reconecta. E elas vão se reconectando e vão alinhando essa nova estrutura de DNA, ativando as hélices, inclusive, que estão adormecidas, porque atualmente a gente tem 2 hélices, mas o projeto é a gente ter 12. Nós temos 12 hélices de DNA, né, e todas elas ativas, né? Isso o humano original, o projeto humano, e quando a gente pensa nas civilizações que estavam extremamente conscientes, né, em Atlântida, Lemúria, antes, e até antes disso, tinha o DNA ativo, então era o super-humano, né, que agora a gente está rotulando, né, dando o nome de um novo humano, mas que na verdade não é o novo humano, é o antigo humano que a gente está retornando, Tá voltando, né? que está voltando. Ô, Então Carol, veio. essa, ah, essa questão do feminino, essa quebra que teve nessa ruptura, digamos, de colocar nós, as mulheres, né, o feminino, na verdade, como uma ameaça que tu falou há milhões de anos, tu consegue, dentro do que tu estuda, precisar quando que começou isso aqui no planeta, ou se a gente já veio com isso para cá, para a Terra? Não, eu entendo que isso foi interferência mesmo de outros povos, né, que quiseram. A explicação que eu tenho, tá? Uma das primeiras vezes que eu fui no Conselho de Nebadon, eles estavam discutindo qual que seria a próxima raça que seria miscigenada para acelerar a expansão consciencial humana, né? Isso que eles estavam discutindo. E aí demorou muito tempo para eu entender, porque naquela época eu não tinha nem consciência de que eu tinha contato direito com o extraterreno. Então, assim, foram alguns anos aí para eu conseguir compreender o que que aquilo significou de fato, aquela mensagem, né? E na época eu perguntei por que que eles estavam fazendo aquilo,
e eles estavam explicando, estavam acelerando esse processo por causa da transição do planeta que estava fazendo a transição, então o humano precisava acelerar, e que cada vez que um humano despertava aqui, essa ponte de DNA se ligava, esse recurso aconteceu, na verdade, esse cruzamento aconteceu como uma forma de proteção interracial, né? Eles não gostam de falar de raça, eles gostam de falar de linhagem, mas não tem uma palavra para isso, né? Interlinhagial não existe. Estava existindo na época, na realidade, entre os estelares, muitas guerras biológicas, mas não biológicas no sentido de soltar vírus, de a pessoa raptar, né, seres para poder tirar potências que outras linhagens não tinham. Então, que este conselho começou a se formar muito lá atrás, com o objetivo de fazer esse cruzamento, no qual eles iriam se desenvolvendo, mas sem uma forma abrupta, sem ser uma guerra, né, sem ser forçado. E então experiências foram criadas e o humano é uma dessas experiências, né, este corpo, para que fosse automaticamente, quando o humano fosse se recalibrando, o DNA da gente é tirado, porque avatares aqui realmente eles removem estruturas, né, material genético meio que corriqueiramente, eu sei que eles fazem isso comigo também, e aí leva-se esse material que já foi transmutado, e que já está correndo durante o DNA de várias outras linhagens, e aí usa-se ali para fazer um upgrade daquela própria linhagem, tá? Então foi esse o intuito que eles me falaram. E aí, perante isso, né, chegando na tua pergunta, algumas linhagens queriam entrar para esse conselho, só que elas não receberam autorização, não passaram no crivo, né, porque não tinham boas intenções, energia suficiente e aí ficou-se muito bravo com relação a isso, então começaram a interferir diretamente no projeto, hackeando este projeto. Então, foi aí que, na minha concepção do que me foi dito, que começou esse problema. E isso foi muito estudado pelo outro lado, para perceber como é que eles poderiam enfraquecer, porque, afinal de contas, a miscigenação de várias linhagens é muito forte. Como é que eles iriam, então, enfraquecer e conseguir entrar nisso? Ceifando esse feminino. Por que ceifar o feminino e não o masculino? Porque a Gaia, o planeta onde se foi colocado esta experiência, né, este corpo, é feminino. Então, se eu rompo essa conexão com o feminino, eu não alimento, eu não dou base para o ser que está aqui ter proteção o suficiente, inclusive, para qualquer tipo de ataque e hackeamento. E aí vem aqui algo que é muito importante para você que está assistindo aí em casa. Trabalhe o aterramento, solte raízes em direção na terra regularmente, várias vezes ao dia, porque a conexão com o nosso planeta é uma das formas mais potentes da gente se prevenir contra ataques energéticos, e foi por isso que foi ceifado. Agora, se você me perguntar quando é que isso realmente se instaurou, eu não sei te dizer, mas desde Atlântida isso já foi um processo e eu entendo que eles fizeram isso muito pacientemente, né? Mas se a gente pensar, não existe tempo, né? Então, é tudo no agora. São linhas, Verdade. né? Então, foi... Carol, não, depois eu faço a pergunta, pode continuar. Não, eu ia voltar, né? Então, eu estava falando do feminino, dessa progressão, né? Então, surgiu a necessidade de trazer a formação Transcendência Harmony para ajudar nessas desprogramações, para ajudar no processo, né, de reconectar essas pontes com mais agilidade, e cada ponte que é agilidade é uma nova potência em mim que estava adormecida, então surgiu disso. E aí eu estou falando tudo isso para chegar na parte do sagrado feminino que vocês perguntaram, né, que é a terceira formação, o Luminous, que trabalha fortemente o sagrado feminino, nos reconectando à primeira magia estelar, e é uma das poucas magias estelares que nós temos aqui na Terra disponíveis para a gente, que é a magia do pentagrama, que na verdade é a união de forças dos Jedis, dos Sirianos, dos Arturianos, Pleiadianos e dos Alpha Centauri. É isso.
Então é Que tudo uma combinação, né? E tudo que a gente entende como magístico e tem muita gente que tem muito tabu com relação, né? A pentagrama, a sacerdotisa, a bruxa, muito medo, né? Antigamente as pessoas tinham muito receio com as religiões afrodescendentes, né? Falava de Exu, a pessoa, meu Deus do céu, né? Ai, Pombagira, meu Deus. Agora não, a bruxa tá mais ainda. Só que agora a bruxa tá voltando e ela precisa voltar. E ela não é negativa, ela é aqui, extremamente potente e positiva, né? E é sobre isso. Aí eu falo e já vem, ó, vem em cima, assim, sabe? É muita energia que vem. E aí tá vindo o Luminous nessa necessidade de ir reconectando nós, humanos, ao feminino, porque afinal de contas, tudo é 50% feminino e 50% masculino, para poder fazer esse equilíbrio. E quem é que está trazendo isso? Foi a bruxa diretamente? Não, foi os estelares, são os estelares que estão pedindo e guiando para este processo, mostrando, né, a cadeia disso daqui. Então, eu preciso primeiro voltar para mim, me reconectar, entender quem eu sou, sabe? Sem aprender a me centrar, aprender esse orar e vigiar, que é a vida, né? Eu preciso perceber quando é que eu desregulo, como é que eu faço quando eu estou desregulado, quando eu desequilibrei meu emocional, meu mental, o que que eu faço com relação a isso? Porque as pessoas ainda não se deram conta, né? E do quão importante é a gente cuidar da nossa energia, né? Então, assim, como é que eu posso querer viver em uma morada de quinta dimensão, onde existe muito menos densidade, inclusive material, onde há essa sutilização de absolutamente tudo e menos polaridade, embora a polaridade ainda exista, se eu não entendo que energia é importante. Tudo é energia, tudo é feito de energia. E então, por que que eu não estou cuidando da minha? Por que que, da mesma maneira que eu marco e faço check-up físico, ou eu trabalho meu emocional através de terapias e eu não estou trabalhando a minha energia, ou eu não estou tomando banhos energéticos, né, que eu falo, da mesma maneira que a gente toma banho todo dia, que a gente escova o dente todo dia, que a gente come todo dia, bebe água todo dia para manter esse corpo físico, ok? Senão ele funga, ele adoece, né, ele fica meio manco. A minha energia, que é a primeira coisa que adoece, precisa ser a primeira coisa a ser vista, e as pessoas ainda não entenderam isso. Aí eu pergunto para você aí de casa, o que que você faz para equilibrar a sua energia? Quais são as ferramentas que você tem? Você toma banho energético? Você sabe quantos tipos de banho energético existem, né? E a maioria das pessoas fica assim, ó, quando eu falo isso, né? Quando já deveria ser algo corriqueiro. Então, quando você vira e fala de atraso, eu acredito que tudo acontece num tempo certo, mas eu entendi o que você falou, né? Esse atraso, para mim, na verdade, é a resistência da humanidade de compreender que não somos isso aqui, né? Essa matéria. Que a então, energia, que somos né? nós, é o que é mais importante, né? Então tá uma resistência muito grande. É esse atraso que eu entendo. E aí eu tô aqui no trabalho de formiguinha junto com tantas outras pessoas, graças a Deus, né? Nós somos muitos, se a gente for pensar, 10 anos atrás não se falava em extraterreno, né? Quem falava de espiritualidade, quase ninguém falava de extraterreno, né? E olha a mudança em 10 anos, em 5 anos, vamos pensar, né? E aí ainda estão perguntando, será que eles vêm? Ah, daqui 5 anos eu acho que eu já tô aqui, Vamos né? ver, né? Tomara, tomara. É, é, E tem as assim, visões de futuro, é meio Bibi, assim, sabe? aham. Quando que, Carol, quando que tu acha que eles vêm, assim, numa linha de tempo nossa? Eu não tenho uma certeza, tá? Eu entendo que a gente está sendo preparado esse ano que a gente está vivendo é um ano bastante decisivo, juntamente com o ano que vem, né? A gente sabia que 2025 era um ano muito forte dentro da transição e realmente a separação do joio do trigo está ficando cada vez mais evidente, cada vez mais, né? Eu ainda entendo que a gente tem um processo aqui que a gente pode dizer como longo na nossa percepção, mas assim, fugaz, né, na percepção deles, para terminar esse processo. E quando a humanidade tiver já nessa frequência um pouco maior, a Terra, na verdade, nessa frequência, sustentando essa frequência a mais, porque a Terra ainda está fazendo esses movimentos, né? Ela está em quinta dimensão, mas ela ainda está fazendo esse movimento. Eles vão chegar. E eu tenho recebido recados assim constantes, tá? Da chegada deles e da necessidade da gente falar sobre isso abertamente, para que a humanidade não
entre em colapso, ou em choque, ou medo supremo, porque a mídia só fala dos extraterrenos como se eles fossem querer dizimar a humanidade, quando na verdade eles estão aqui para nos ensinar. E eles já estiveram conosco durante muito tempo, né, ensinando a gente, se for pensar, Antigo Egito, os deuses do Antigo Egito são extraterrenos, né, então, assim, estavam entre nós e virão e nos ensinarão muito. Só que, por que que a sociedade fica martelando nisso de que é ruim, de que é ruim, de que é ruim? Eu acho que não... Uma ingenuidade, para mim é muito isso, uma ingenuidade de achar que os humanos têm alguma chance com relação a isso. Não tem, entendeu? E também, Vamos e todo também a mundo gente achar que eles precisa, são ruins, entendeu? e Aí a também gente tem luta contra. Meu filho, um raiozinho deles acabou, mas eles não têm que, essa. Acabou. Mas eles não têm essa intenção, né? mas Mas também tem existe esse lance de manter a gente no medo, né? sim, Era sim, isso com que eu Que ia é, falar. é primordial que a gente fique com medo. Então, até aí nenhuma novidade. faz parte do aprisionamento, né? Como é que a gente aprisiona? A gente aprisiona através da mente que entra em repetição, né? E aí, como é que eu faço essa mente ficar repetindo? Com grandes emoções. Quais grandes emoções? Medo, apego, raiva, né? São essas, essas grandes emoções que são colocadas e que a mente, se deixar, a gente fica nessa repetição e entra nesse aprisionamento que é a roda de Sansara. Isto é a roda de Sansara, né? E as pessoas falam assim, ai, Carol, vai para o umbral. O que que é um umbral? Isto é um umbral, tanto é que o umbral é único. O seu umbral é só seu, só seu. É a prisão da tua mente, onde esta mente te leva, né? É a Matrix dentro dessa Matrix. Então, a gente começar a perceber, a entender, principalmente, né? Acho que a primeira coisa aqui eu não sou a mente e eu não posso deixar ela me governar. Se ela governa os meus sentimentos, ela me governa. Porque é através do meu sentimento que a minha materialidade se manifesta, né? Então, a gente tem comprovações científicas que o campo eletromagnético, o nosso campo eletromagnético, né, que eu chamo da nossa identidade energética, ele é, ele é criado através do nosso cardíaco, basicamente. A mente está junto, com certeza, mas o poder de sustentação do campo é do cardíaco, é do coração, é do sentir e não do pensar. Por isso que as pessoas falam, a lei da atração não funciona, porque ela fica pensando, 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 mas o sentir dela é diferente. Enquanto ela não alinhar o pensamento ao sentimento, ela não vai ter a concretização do que ela está desejando no pensar, ela vai ter a concretização, a materialização do sentir. E aí, por isso que eu tenho que ter o controle de não deixar a mente me direcionar e me guiar o tempo todo, porque ela está criando o meu sentir se eu deixar. O pensamento gera uma emoção, que se eu deixar ser inundada por essa emoção, ele fica lá repetindo, porque a mente tem essa função de repetir, né? A mente, ela analisa, aí ela compara, julgamento, e depois ela repete. Como é que a gente sai disso? Difícil, né? Por isso que é difícil sair dessa Matrix. Né? E aí, no meio dessa confusão, eu tenho que falar: opa, olha aqui o sistema acontecendo. Deixa eu me afastar e olhar para isso. O que toda essa experiência que eu entendo como negativa está querendo me mostrar? Porque, na verdade, a quinta dimensão nada mais é do que eu sair da polaridade. Né? Se eu entendo que há negativo, eu estou na polaridade. Assim como se eu entendo que há positivo, eu também estou na polaridade. Nada é, na verdade, negativo e nem positivo. São apenas formas de enxergar uma experiência. E quando eu vou para esse lugar, eu paro de dar peso para isso, eu resolvo essa situação com muito mais facilidade e fluidez, portanto, eu tenho mais prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, não é finança só, mas é saúde, é relacionamento harmonioso, é conexão espiritual, tudo, né? E eu me desenrolo. Ao passo que se eu deixo essa mente me controlar, eu fico cada vez mais enrolada. E eu vejo que o grande desafio, inclusive das pessoas que estão despertas, é manter-se elevada. Por quê? Porque a mente entra. Por quê? Porque as redes neurais, elas estão conectadas ao inconsciente coletivo. Você já tem a sua rede neural, que é super forte e conectada a um canal que pode estar ligado aqui a um movimento de escassez ou de entendimento do negativo.
como é que eu saio disso? Só, eu não quero mais por aqui, vai por aqui. Eu não quero mais por aqui, vai por aqui. Repetindo também. Esse é o funcionamento da mente. Só que aí tá o problema, as pessoas desistem de repetir. Aí elas Volta. cansam Mesmo de porque repetir. quando a gente tá começando a tirar o narizinho da cartola ali, né? Parece que o mundo desaba. E aí a pessoa vai mais para baixo ainda, porque ela não tem a paciência de esperar. Que nem aquela fotinho que tem do cara cavando uma mina de ouro, assim, que tá fininho já para chegar, só que a pessoa desiste que não aguenta mais, né? Sim, é bem isso, né? Eles falam assim, outro dia um aluno meu me perguntou, né, literalmente, por que que precisa piorar para melhorar? Eu dei risada. Porque, gente, isso é algo que eu escuto todo dia. E se a gente for parar para pensar, realmente, se a gente olhar numa perspectiva de terceira dimensão, se eu olhar numa perspectiva de quinta dimensão, não está piorando nada. Eu estou tendo a oportunidade de me desapegar de várias coisas. Porque quinta dimensão é isso, é tirar rótulo. Não tem bom e não tem mal, né? E aí, mais realmente, a sensação que a gente tem é quando eu começo eu tenho muitas forças, inclusive, que não estão deixando eu seguir. Por que que eles estão se alimentando de mim, ó? Eu vou perder minha boca aqui? É isso que eles pensam, ó, vou perder aqui meu PF, entendeu? É basicamente isso, né? Aí você tem que lutar contra a sua mente, a programação da sua mente, a programação que está no seu DNA, nas suas células, e todos os outros obsessores que estão aqui te seguindo, porque a gente pensa, as pessoas falam assim, obsessor. Aí a imagem que vem é aquele cara que acabou de morrer e que está perdido. Não, meu amor, esse obsessor é maravilhoso, né? Existem outros, né? Eu falo isso, Carol. É. Existem outros que são muito piores, né? Quem são esses outros que estão atrelados a magias, a maldições, a contratos? Esses aí, meu amor, eles aqui estão cafungando no teu cangote loucamente, te impedindo. Cada movimento que você quer fazer, ele, laçou você. Só que aí vocês têm que ter percepção. Opa, fui laçada aqui de novo, né? Eu estava aqui para entrar junto com vocês. Toda vez que eu vou participar de um podcast, vocês não têm noção do quanto de ataque que eu recebo. É muito ataque. Mas por quê? Porque eles não querem que eu tenha condição de estar aqui falando coisas, né? Eles querem que as pessoas continuem na ignorância, nos véus. Eles não Sim. querem que eu sirva como canal, que toda vez que eu vou também, eu sempre viro, faço um processo de ancoramento antes e falo, me guia. O que vocês querem que eu fale? Não é Carol que está falando, né? Mas Eu sei. esse processo a gente sofre muito, Carol, dos Sim, ataques. Uns feios. muito. Eu imagino. E às vezes Eu eu e a Fábio sofremos junto, né, Fábio? Ela passa por uma catarse, eu tô passando igual, a gente tá ali sofrendo ataque igual. não tenho dúvidas. Vista de mais jeito. Interessante, né? Trabalho com energia pleiadiana, a Fábio com arcturiana e tu siriana, e tu falou Ai, que isso. lindo! Aham. Ai, que lindo! Nossa, Três energias, ó, tô toda arrepiada. eu também arrepiei. Aham. E a gente sofre esses ataques, né? E antes de eu fazer a live hoje, eu tava sofrendo. Eu fui lá, fiz um portal de Sirius, que eu trabalho com portal de Sirius também, para eu poder me reequilibrar e conseguir fazer a live. Então, Eu também fiz um trabalho para mim antes de entrar, porque também tinha sofrido, eu também estava sofrendo ataque. Mas aí é muito legal da gente estar falando isso, porque tem Uhum. muita gente que sofre ataque, até entendeu que ela está sendo atacada, mas o que que ela faz? Ela entra no padrão da vítima. Oh, meu Deus, eu estou sendo atacada de novo. Ai, eu não aguento mais. Ai, que saco. Ai, tudo que eles querem. É. Pronto, te pegou, era o que eles queriam. Nesse momento, fica brava. Eu falo, fica puta, entendeu? Vai para aquele lugar, não Eu vai falo, me comandar, não, entendeu? Usa a braveza para alguma coisa que é boa, porque a explosão de energia que ela dá é muito potente também, né? Então, é muito importante, primeiro, ter consciência. Segundo, direcionar bem essa energia. E terceiro, ter ferramenta para conseguir fazer, né? Porque é isso que você está falando, eu trabalho com as ferramentas pleiadianas, com o portal de Sirius, com não sei o quê, com as coisas dos arturianos. A gente tem que ter ferramenta. Estamos numa era que quem não tem ferramenta energética, meu Deus, está sucumbindo. É. Né? E a gente está numa era, inclusive, de que eu entendo que é importante, mas isso só não basta. Não basta eu saber que é importante eu ficar encomendando o trabalho. Não, meu amor. Está na hora de você saber fazer o trabalho. Porque alguém vai lá e te dar banho todo santo dia na tua casa? Alguém dá comidinha na sua boca todo santo dia?
Então tá na hora de você levantar e arregaçar suas manguinhas e fazer por você. Porque é assim, através do Se nosso empoderar. compromisso, isso, se empoderar, falou tudo. Hoje eu estava falando na aula para os meus alunos, gente, que eles trazem a reclamação de que é difícil, de que é exatamente isso que você falou, Fábio, tipo assim, a hora que começa, vem, ó, um atrás do outro, e é mesmo. Só que nesse momento você tem que entender, tá bom, eu estou comprometida com o quê? Onde está o seu comprometimento? E aí isso tá só te mostrando, porque aí as pessoas cansam. E tem gente que entende que aquilo, ao invés de estar trazendo uma oportunidade de limpeza e de desprogramação, de desapego, como se tivesse prejudicando. Ai, eu fiquei pior. Eu já ouvi isso, né? Não é que você ficou pior. Você está tendo agora, ó, antes você entrava numa casa que estava toda apagada e você não via as sujeiras que estavam ali. Agora você está entrando numa casa cheia de luz. E agora você vê. A diferença é que você está vendo. Não é que não estava ali antes. E aí, se você está vendo, você está tendo a oportunidade de limpar. Agradece ao invés de reclamar. É sobre isso, né? E aí, além, né, de você agradecer, é você também entrar num estado de compreender o processo para você, né? Se eu tô querendo desistir, falei isso hoje na aula. Isso está falando muito de como você, né, se comporta na tua vida, da tua procrastinação, do quanto você não se valoriza e deixa ir embora as oportunidades da sua vida que vão te levar para um outro patamar. A espiritualidade não é diferente, ela só está te mostrando o seu padrão. Então, ela está te mostrando com força e se você continuar seguindo, você vai ter empoderamento suficiente, musculatura energética e espiritual para poder continuar e alcançar o que você quer. Então, tudo na vida, isso aqui é muito legal de deixar claro, né? E que tomara que saia daqui e que chegue aqui na pessoa, né, que está ouvindo a gente. Tudo na vida é sobre onde você coloca a sua atenção. O que é colocar a sua atenção? Qual é o seu comprometimento? Entender, eu estou comprometido com isso ou não? É isso eu quero mesmo? Ok, se eu quero mesmo, o que eu estou fazendo para isso se manifestar? E qual é a minha disciplina para realizar o que eu preciso fazer? Esses 3 fatores, senão não tem mudança. E espiritualidade não é diferente. E eu não sei vocês, mas eu vejo muita gente me procurar, né? E aí eu vou desmistificando tudo isso, né? Ao longo do processo. Mas me procurando, achando que o caminho espiritual é fácil, né? Vai. Coitado. Tá longe de ser fácil, E né? de bomba, né? Quantas pessoas lá no início eu ouvia, né? As pessoas falam, mas você só faz isso. Só? Entendeu? É muito, né? E aí, assim, por que é muito? Porque transforma a energia. E você que está aí ouvindo, tem todo o potencial, capacidade e instrumentação interna de transformar a sua energia, a sua vida e a vida de quem mais você quiser ajudar. Como? Ajudando essa pessoa a entender que ela também é essa potência. E se a gente consegue fazer isso, né? Cada pessoa vai fazendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Puxa, qual é o mundo que a gente vai viver? Iluminado. Mas a hora que ilumina, vai ter que ter força, vai ter que ter coragem para limpar, né? Vai enxergar as teias de aranha, os ratos, as baratas, vai enxergar. Então é sempre tanto falar, né? E depois ainda vai ver, vai limpar, vai fazer, agora acabou. O acabou não existe também. Vamos deixar um Vai negócio aparecer mais. Vamos deixar um negocinho claro aqui, né? Ou acabou também não existe, porque tem sempre um ninhozinho ali escondido que não foi visto, tem sempre uma janela que ficou aberta e que entrou, entendeu? Sempre tem alguma coisa, a gente está num processo de evolução, né? E aí tem que entender isso. É um degrau acima de outro. E aí a gente tem que adotar que postura? A postura daquele que busca, né? Eu busco, mas eu não fico só buscando, eu também ajo dentro dessa busca. Mas se eu paro de buscar, é aí que é o problema, né? Que já vem o ditado que quem não está crescendo está morrendo. Morrendo aonde? Isso aí. Né? Em essência. Ô, Carol, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o Siriano, porque já 2 pessoas que foram lá no podcast falaram que a minha origem é desses Paranauê dos sirianos aí, né?
E a gente queria saber um pouco mais como que eles são. Existe essa história, né, deles parecerem com felinos, mas também existem outras histórias. E eu queria você que tem um contato mais próximo, assim, explicasse um pouquinho melhor, assim, para quem ainda não entrou nesse universo. Tá. Os sirianos, eles têm. Eu gosto de trazer isso aqui para as pessoas compreenderem. Porque quando a gente fala sirianos, a pessoa tem a tendência a entender como terra. Sirius é uma estrela. E Sirius é um sistema estelar de 3 estrelas. Quantos planetas existem dentro desse sistema estelar que tem vida? Tá? Então vamos partir por aí. As linhagens de sirianos que eu já tive contato eu já conheci sirianos que são felinos, e aí são felinos como a gente conhece mesmo, andam em 4 patas, mas eles têm um porte maior, eles são bem maiores, tá? Conheci já humanoides felinos, que eles têm corpo de felino com pelugem mesmo, e só que um corpo com mão e anda em 2 pernas. Já conheci o humanoide felino que tem um corpo mais humano, sem tanto pelo, mas com traços felinos também, tá? Já conheci os cetáceos, golfinhos, baleias, já conheci também cachorros, tá? Então, essas são os que eu já tive contato, né? Existem mais? Pode ser que sim. A gente não sabe quantos planetas são Não sabe de habitados, nada, né? né? Não sabe nada, essa é a verdade, né? Esses são os que eu já tive contato. E aí, eu acredito muito que tenha outras linhagens. Por exemplo, eu entrei em contato, a gente sabe dos Alpha Centauros, que são aqueles seres humanoides que parecem muito iluminados, né? Mas se apresentaram mais duas linhagens Alpha Centauri para mim. Uma linhagem que é bem baixinha, como um arturiano, já com a cabeça meio similar, mas com o mesmo espectro de luminosidade igual, e um outro que parece que ele tem uma luneta no rosto. Então, ou seja, quanto mais a gente se mantém em conexão e aberto para essa conexão, e quando a gente sintoniza com a frequência deles, a gente acaba conhecendo, né? Novas linhagens, e a gente tem que estar aberto para tudo. Quando eu Ô, fui no Carol, conselho. quando você fala desses contatos, você consegue vê-los com teus olhos físicos, ou é através de projeção astral, ou é clarividência? Qual que é a forma que você consegue enxergar eles? Tá, a maioria dos contatos que eu tenho, eles são através de clarividência, muitas projeções astrais, tá? Muitas projeções astrais. Mas já vi fisicamente também, tá? Por exemplo, eu acabei de voltar de uma viagem, uma missão espiritual, inclusive, na Inglaterra, no qual eu levei mais 16 mulheres junto, e a gente trabalhou muito o resgate do feminino, fizemos um processo de limpeza muito grande, e a gente teve um contato de primeiro grau com arturianos. Então, eu vi fisicamente, embora a fisicalidade deles seja diferente da nossa fisicalidade. Eles são mais translúcidos, mas estavam fisicamente, tá? Então, 9 de nós tivemos a oportunidade de termos esse contato, né? De encostarmos a mão na cabeça, de pôr a mão na mão deles. Foi muito legal mesmo. E Louco. eu entendo isso como um presente, porque a gente trabalhou fortemente. Eu entendi isso como tipo de um toma lá da cá. Nossa, vocês se esforçaram, então aqui um presente para vocês também. Foi muito significativo para o grupo isso. Então, eu já vi fisicamente, eu faço muitas projeções e vejo em tela mental também. Embora a minha mediunidade não é tanto de ver fisicamente, tá? Eu não sou super clarividente, assim, de ver de fora, não. Legal. Muito E aí bom. eu tava, Meu Deus. a gente estava falando do quanto, né, de linhagens, né, e aí eu comecei a falar sobre, quando eu fui lá no conselho, eu cheguei e eu estava num oco no meio, no centro de uma plataforma, né, de uma torre gigante com muitos camarotes, muitos camarotes lá para cima. Cada camarote tinha um representante de uma linhagem diferente, então assim, só de lembrar daquilo, aquilo não tinha muito fim, sabe, eu não conseguia ver o fim. Ou seja, quantas Uhum. linhagens não existem no nosso universo, né? Então, virar e falar, só existe esse siriano, só existe aquele. No nosso sistema solar, não existe só a gente, né? Então, é isso, É, né? Então, eu tem que abrir a até fiz cabeça. um comparativo, é que eu falo que a gente saiu da Idade Média, e na Idade Média a gente achava que só tinha Terra e tudo girava ao redor da Terra.
não, a Terra está girando, só que consciencialmente as pessoas ainda acham que tudo está de enfeite girando ao nosso redor, porque as pessoas Então, ainda estão vivendo consciencialmente lá na Idade Média, achando que a gente é o único e o centro de tudo, né? Isso é muito difícil de quebrar, né? brilhante isso que você trouxe, é real. E aí isso fala muito do nosso ego, né? O quanto somos egóicos, né? O quanto achamos que o mundo gira ao nosso redor, né? Não só os outros, a toda a fisicalidade, mas o universo inteiro gira ao meu redor, entendeu? Né? E isso tem muito a ver com o ego, né? Ego, esta mente aqui, né? Que eu falo sempre que eu vou, quando eu tenho oportunidade, né? Psicografei não sei quantos anos atrás. A mente é uma subentidade, olha como eles falaram, uma subentidade que nos habita, programada a nos prender à terceira dimensão. Então, isso é o ego, é uma subentidade que fica aqui, ó, na sua cabeça o tempo todo, e se você não der um cala a boca, ela vai te comandar, e você vai entrar nesse estado egóico, onde você acha que tudo gira ao seu redor. E não tem a possibilidade de expandir, né? Por isso que a gente fala tanto de expansão consciencial, né? De se expandir para novas realidades, porque afinal de contas, a mente, no estado pela programação de repetição, ela impede o novo. Por que as pessoas têm tanto medo de mudanças, né? Por causa da programação da mente. Ela entende o novo como algo que pode ser ruim, né? E aí se explicam isso como uma forma de preservação. É importante de fato, senão a gente ia jogar se destacar do penhasco. Compreendo esse ponto de vista. Entretanto, é extremamente conveniente e limitante, né? Se a gente pensar pelo um outro lado. Mas cabe a gente se desidentificar da mente. E isso é um processo, isto é, na verdade, o orar e vigiar que tanto se fala. Sim. É isso, né? Gostei. Uma outra dúvida, assim, porque no podcast, a gente tá um ano com esse projeto, cada semana entrevistando uma pessoa diferente, né? Cada um com a sua verdade. Se a gente ir pela teologia, digamos, kardecista, nem vou colocar espírita, né? Começa lá no mineral, a vida, né? Mineral, vegetal, hominal, animal, hominal, angelical, tal. Quando a gente começa a ir para essa questão das mônadas, da gente ser uma consciência que veio viver aqui na Terra, é como se fosse um outro processo evolutivo, né? Como que tu entende isso? Tipo, você é um fractal siriano. Então, você é uma consciência que decidiu estar aqui, certo? Viver essa experiência. Eu entendo isso além um pouco. Eu entendo assim, ó, o que a gente entende de mônada é um fractal da energia primordial. Tá? Então, assim, eu tenho conexão com o meu eu superior, que é siriana. Mas eu sei que ela tem um eu superior. Entendeu? E aí, eu escolhi vir aqui, sim, eu já vi até, inclusive, ela trabalhando, né? São telas que ela fica monitorando os avatares dela, e ela me contou que ela tem 36 avatares na Terra, né? Nossa. Então, e só 2 despertos. E aí eu falei no outro podcast que ela falou que eu sou a mais desperta. Eu pensei, coitada. Eu falei, puxa vida, então, coitada. E a gente acha que o nosso trabalho aqui é difícil, né? Imagina a paciência que esses seres não têm que ter esperando a gente acordar, a gente despertar, a gente, sabe, conseguir sintonizar, porque assim, às vezes as pessoas não compreendem que eles querem falar com a gente, só que o gradiente energético deles é tão mais elevado que eles não conseguem acessar a gente, são estradas diferentes. Então a gente tem que fazer o trabalho de elevar a frequência, até conseguir fazer isso aqui, ó. E aí, quando isso acontece, eu tenho essa sintonização. E aí eu tenho a conexão. Por que que então a maioria das pessoas tem contato com mentores planetários, né? Kardecistas, umbandistas e etc., porque eles vibram um pouco acima. O extraterreno está mais acima. Os que estão no planeta, eles estão mais frequencialmente mais baixo, os que estão aqui. Tá? Não estou falando, muitos são extraterrenos também, né? Mas é um fractal que está aqui nessa frequência mais baixa também, entende? Então, o processo é uma evolução. Então, assim, eu vibro, eu subo, eu me conecto aqui. Eu continuo me conectando, mas eu vou me conectar a este ser depois, e aí outro ser, e a outro ser. Então, assim, voltando nessa questão de
dos primórdios, é muito complexo a gente compreender aonde é que isso finaliza, né? Como é que quando a gente retorna a essa energia primordial? No meu ponto de vista, está muito longe. Por quê? Porque a gente sabe que a gente tem pelo menos 144 dimensões. Eu já entendi que a gente tem mais. E a gente está pleiteando a quinta. Ó, entendeu? E eu sei também que seres, por exemplo, essa minha eu superior, que é a Siriana, ela vibra em 12ª dimensão, que para a gente é super elevado, mas ainda há polaridade ali. Diferente, totalmente da gente, mas ainda há polaridade. Então, esse caminho é por isso que eu falo, não tem fim. A gente tem que adotar a postura de buscador mesmo, e é isso que eles me falam. Não pode parar de buscar, não pode parar de aprender, não pode parar de querer, de se abrir, né? E aí, para isso, eu tenho que ajustar toda a minha rotina, toda a minha vida, entender as prioridades, mudar muitas coisas. E aí as pessoas têm medo de mudança e onde elas ficam? Na mesma. Eu falo assim que esse projeto, a gente é duas quarentonas, né, Fábio? Somos duas quarentonas, e Ótimo. a gente mudou de carreira, abriu mão disso para, não, vamos assumir, né, com as terapias e com esse processo de mudança de vida mesmo, e requer coragem, né? Porque as pessoas às vezes vão Opa. passar a vida toda ali no emprego infeliz ou fazendo algo que não gostam, né? Sem ter essa Sim. coragem de mudar. Então é muito bom dar a cara a tapa. Eu acho que assim, como a gente está num processo de ascendência, né, e de vibrar com mais agitadamente, né, porque essa é uma coisa que quanto mais eu subo, mais as minhas moléculas são mais agitadas, né, e aí, ao contrário, eu tenho mais paz, mas eu vibro mais fortemente, né, e como a gente está nesse processo, é inevitável que as máscaras, né, que o ego deixe de comandar com tanta força e as pessoas comecem a buscar o que realmente faz sentido para elas, buscar a missão, buscar o propósito, né? Então, a gente vem de uma geração, eu também sou quarentona, né? A gente vem de uma geração no qual muitos de nós escolhemos a nossa carreira baseada no ego, baseada no medo, principalmente, de, eu vou passar fome, eu não vou ter como sustentar a minha família, e aí a gente Tá. escolhe uma profissão baseada nisso. E aí, quando a gente está fazendo esse processo de transcendência, a gente olha e fala: nossa, nada disso faz sentido, eu não aguento mais fazer isso. Porque eu também fiz a transição de carreira, eu sou dentista, né? Fui dentista, falo que em outra encarnação dentro dessa vida. Mas. E aí, o que eu tenho visto? Que essa nova geração, eu acredito que essa nova geração ela não vai passar tanto por isso, porque ela já vai escolher a partir dessa vocação. A gente já vê isso, né, nessas gerações que estão aí com 20 Ela anos. gosta, né? Né? A gente Antigamente já falava vê, assim, olha, isso vai te dar dinheiro. e Não vai ser inclusive, artista que não dá dinheiro, não vai ser isso que não dá isso, dinheiro. Agora não, agora a gente está incentivando mais. inclusive dentro das empresas há um bafafá, porque pessoas que são mais velhas estão tendo muito problemas de lidar, né, se socializar com essa geração nova, porque essa geração nova não acata. Então, eu entendo que eles estão retornando, né, para a Terra, retornando a energia deles, contatando novos médiums, né, médiums, para que realmente se ancorem a energia deles. Inclusive, os dragões são seres que ajudam a criar a atmosfera nos planetas, né? Eles me mostraram, eles trabalham com obeliscos de cristal, enterrando no centro da Terra. Nós temos vários obeliscos de cristal no centro da Terra, vários médiums já viram isso, né? E são os dragões que enterram para que a frequência de cada cristal combinado, tipo de cristal combinado, crie a atmosfera que vai possibilitar a vida daquele planeta, inclusive. Então, eles são seres, assim, muito antigos, muito elevados e seres primordiais. Então, no meu ponto de vista, são muito especiais. E eles têm uma ética e uma lealdade às pessoas que eles se unem que quem se conecta ao dragão consegue sentir isso, que assim, a gente sente a lealdade, o amor das outras egrégoras, mas a deles é diferente, é muito forte essa questão da lealdade, né? Aí eu lembro muito, eu falo sempre do filme Avatar, que é onde eles fazem aquela conexão, né?
através da cauda e etc., e que não solta mais esse bonde, né? E eu sinto isso com os dragões, eu sinto essa conexão, é muito, muito forte. Mas eu estou muito feliz de ver que eles estão retornando, que eles estão se trazendo coisas, né? Se mostrando através de vários espiritualistas, vários médios aí ao redor do planeta. Então, muito feliz por conta disso, né? As pessoas me perguntaram, né, por que a gente não vê? É por conta disso. Porque, primeiro, eles foram muito estigmatizados erroneamente, né? As pessoas teriam medo também, né? Sim. Tem muita gente que associa o demônio né, a coisas Que negativas. sim, o dragão vai entrar, vai destruir, vai pôr fogo, vai devorar, não sei o quê, né? É isso. Então, foi tudo muito ceifado. E se a gente for pensar, eles são têm muita conexão com o universo feminino, né? Do sagrado feminino também, né? Assim como eles precisavam ceifar o feminino, vamos endemonizar os dragões também, as bruxas, os dragões e tudo que tem relação a isso, né? Porque é um poder muito grande, né? O masculino é um poder muito grande, mas o feminino é um poder muito grande. E aí, para se ter medo, que aí através dessa narrativa do medo, se distancia, né? A pessoa não entra mais em contato e aí não tem o perigo da pessoa, do ser estar inteiro, né? Então, como é que eu posso ser forte se eu não estou inteiro? Se eu não tenho a energia do feminino em mim, eu não tenho 50%, tô manco. Não ando direito, não produzo direito, né? Não percebo direito. Então é muito mais nesse sentido. E resultou em um planeta bélico, né? Toda a nossa história em cima de sangue, de guerra, dessa coisa mais violenta, né? Sim, sim. Mas Pois que estamos agora num processo de enfindando isso, né? verdade. Embora ainda teremos algumas coisas com relação a isso, né? Mas acho que a gente já passou pelo pior, tenho certeza, A gente já né? passou por bastante. Nossa! Vamos parar e olhar para a história, né? A barbaridade que a humanidade viveu, sei, 1000 anos Sim. atrás, 500 anos atrás, Exato, 200. nós três estávamos falando aqui, né? Aham, Fogueira, sabe, também, acredito que tu deve sim. ter ido em algum lugar aí. Ah, com certeza, já fui para fogueira. Opa, aham. Já vi várias vezes, inclusive. Foram várias realidades, eu diria. Fogueira, crucificada, empurrada do penhasco, várias vezes, né? Várias motos Pra, legais. é, umas passagens legais, mas assim, sempre. Eu acho importante isso também, né? Já que a gente está tocando nesse assunto. Tem algumas pessoas que fazem um processo de regressão ou que fazem algum trabalho, né, que acessa fractais de alma e que as pessoas ficam muito impressionadas com aquilo, né? Ah, eu morri assim, oh, meu Deus do céu, eu queria trazer aqui uma consciência, se vocês me permitirem, eu sei que a gente já está no final. Quando uma consciência adentra uma realidade, ela se desprendeu de uma célula e se dividiu. Esta célula, essa consciência foi para esta realidade sozinha e ela tem livre-arbítrio. Então, nós não somos responsáveis pelo que foi vivido no nosso fractal, como se fala por aí, né? Ai, você está pagando seu karma porque na outra vida você fez XYZ. Eu tenho a programação daquele incidente em mim, isso eu tenho. Agora, eu não estou pagando karma porque eu fiz errado. Não fui eu que fiz, foi aquela consciência que sou eu, mas não sou. E isso é muito interessante, importante que as pessoas compreendam para sair da culpa, porque Sim. é outra forma de Sim. manipular, né, de prender o sistema. É, é uma forma mais bonitinha do velho do porrete te culpar, mas ainda é uma culpa que tu carrega, né? Ai, meu karma, eu vou aceitar, né? Sim, Vou nossa, aceitar. como é que eu posso ter feito isso? Meu Deus, entendeu? Nossa, é muito comum isso. E aí, às vezes, você está querendo ajudar a pessoa e você dá uma devolutiva de um trabalho que tem algo nesse espectro, e a pessoa ela fica se sentindo mais culpada, e ao invés de ela ser ajudada, ela entra na culpa e ela se piora. E aquele padrão se fortalece. Verdade, Ou cara. culpa o outro também, né? Quem matou, enfim. Ou ela se culpa ou culpa outra pessoa, né? Sempre Sim, vai cair sim. nessa. Por Nossa, isso que é bom, é por isso que é bom levar essa consciência para desassociar.
para desassociar e não carregar nada. Realmente a gente está numa era de libertação, tá na hora da gente se libertar, desapegar, deixar ir. Então, assim, tudo que me prende tá errado. Tá errado. É crença. Eu sei me prende, me limita. Sim. A gente vai encerrar porque deu a nossa horinha aqui. Queremos deixar o convite para quando você vier aqui para o Sul, vir pessoalmente no nosso estúdio, no nosso castelo medieval, na nossa fogueira. E também para a gente fazer outras lives, porque eu sei que tem muita coisa para falar, tem muito assunto, né? Então, a hora que tu tiver um tempinho, a gente marcar outra. Eu tenho certeza que o pessoal vai amar, né, Fábio? Vai sim, foi maravilhoso. E ela tem bastante informação, não dá? Não cabe tudo em uma hora. Não cabe. Eu agradeço, meninas. Foi um prazer estar aqui com vocês nessa fogueira tão maravilhosa, a fogueira da transmutação maravilhosa. Você viu que eu vim até de lilazinho, né? De roxo, violeta, para essa fogueira, né? Com esta intenção, inclusive, de transmutar as fogueiras que nós estamos, que esse fogo sagrado da transmutação arda, queima e liberte os corações. Muita gratidão por me convidar, por esse bate-papo gostoso. Parabéns por esse trabalho incrível que vocês estão fazendo e com certeza marcaremos mais. Sou muito grata. E Gratidão. um beijo para vocês em casa também. Beijo, pessoal. Pessoal, não se esqueçam, né, de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar esse trabalho da Carol, né? E a gente vai deixar teu site, teus contatos, tá, Carol? Agradeço. Coraçõezinhos. Meninas, gratidão. Beijos.